Jesus tinha inimigos, mesmo sendo o perfeito homem e o perfeito Deus. Assim que Jesus é declarado o Filho de Deus no Evangelho de Marcos, ele é levado ao deserto para enfrentar Satanás, seu primeiro e maior adversário, como está em Marcos 1, verso 12. Mas Satanás, ele se esconde por trás de toda oposição a Jesus, apesar de nem sempre ele mesmo estar agindo diretamente. Então os seus demônios aparecem repetidas vezes para seduzir, para corromper, mas nós podemos dizer que, surpreendentemente, os seus capangas que são mais frequentes são teólogos e não demônios nas Escrituras. Satanás, ele é mencionado apenas 5 vezes, por exemplo, no livro de Marcos, e os demônios apenas 13 vezes. Mas os escribas e os fariseus são mencionados 29 vezes. E em 27 desses versículos, os escribas e os fariseus eles estão usando o seu conhecimento bíblico, ou o seu conhecimento das Escrituras em oposição a Cristo e em oposição à verdade de Deus. Então, quando Jesus disse aos seus discípulos como ele iria morrer, ou como ele morreria, ele não culpou os governantes malignos da sua época e nem o príncipe deste mundo, como está, por exemplo, em 2 Coríntios 4:4. Ele culpou diretamente os governantes do próprio povo escolhido. Ele disse: eu estou subindo a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, que vão condená-lo à morte e o entregarão aos gentios. E eles vão zombar dele e cuspir nele e açoitá-lo e então matá-lo, como está em Marcos 10, 33, 34 e 8, 31. Então não foram os cobradores de impostos planejando acabar com Jesus em Marcos 14:1. Não foram os bêbados ou os ladrões gritando crucifica-o em Marcos 15:11. Não foram os sexualmente imorais que o executaram. Foi o moralmente respeitável e, eu diria, teologicamente refinado que usou de meios para assassinar o autor da vida, como Pedro diz em Atos 3, 13 e 15. Então, os escribas, os fariseus, os teólogos foram muito mais usados como capangas de Satanás do que os demônios diretamente contra Jesus. Então, pense nos escribas modernos. Jesus quase imediatamente se separou dos líderes proeminentes e religiosos entre os judeus, os grandes mestres da teologia em seus dias, ou os grandes líderes espirituais. Então o povo na sinagoga, a Bíblia diz que se maravilhava com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas e os fariseus, o que Marcos 1, 22 diz. Então Jesus não veio como o escriba supremo, mas como algo categoricamente diferente, perceptível mesmo para as pessoas. Ele tinha o mesmo conhecimento que eles e mais conhecimento ainda, é óbvio, mas com um coração diferente e uma autoridade diferente
e um espírito totalmente diferente. Então, quem são os escribas e os fariseus de hoje? Quem são os homens e mulheres tão apaixonados por seu, entre aspas, domínio das escrituras e da doutrina, que acabam sentindo falta de Jesus completamente e anulando a verdade de Deus diante de uma cultura que definitivamente não ama Deus? Então, teólogos cristãos de todo tipo abusam de tal conhecimento, não é? Mas nós temos que ter cuidado hoje em dia, porque mesmo refinados teólogos e às vezes reformados, sistemáticos e atentos aos detalhes, podem ser de alguma maneira vulnerável a isso que nós estamos vendo como um padrão nas Escrituras. Então, como sabemos quando o nosso sistema de compreensão de Deus adoeceu com o pecado e com justificativas paradoxalmente sutis para nos opormos à verdade, nos opormos ao Evangelho e nos opormos a Cristo, em vez de levantar aquilo que Deus é, aquilo que Ele revelou ou se revelou em seu Filho diante de uma cultura humanista como a nossa. Quando nós estudamos as 27 vezes que Marcos menciona os escribas e os fariseus, por exemplo, nós aprendemos como até a teologia pode ser distorcida para nos cegar para Deus e nos roubar a vida real e a alegria, quando nossos sistemas se tornam lacaios dos nossos pecados ou da nossa cultura, ou está a serviço de qualquer coisa que não seja a glória de Deus, mesmo que isso nos deixe em oposição ao mundo inteiro. Então, considere essas marcas de que uma teologia ou a nossa teologia pode estar nos afastando de Deus, da verdade de Deus, em vez de nos aproximar dele. A primeira coisa é a justiça própria, não é? A coisa número 1, os escribas estavam cegos para seus pecados e se viam como superiores aos outros pecadores. Em Marcos 2:16, Jesus diz: os escribas e fariseus, quando viram que ele comia com pecadores e publicanos, disseram aos seus discípulos: por que ele come com publicanos e pecadores? Então, a nossa teologia, nossa compreensão de quem Deus é e o que ele fez por nós em Cristo, nos incita a amar e servir aos pecadores, vendo como isso a única coisa que o homem pode realmente ter para o libertar, e como nenhum ser humano contribui com sua salvação com nada, a não ser chegar a Deus sendo exatamente o que ele é, não é? Um pecador miserável debaixo da ira de Deus. Se não podemos entender porque Jesus se moveria em direção aos pecadores menos merecedores da sociedade, não é? Aos olhos humanos, nossa teologia não apenas nos cegou para ele, não é? Para Cristo, mas é óbvio, nos cegou para nós mesmos. A verdadeira fé diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, como Paulo diz em 1 Timóteo 1,15. Então, a justiça própria, ela se apodera da teologia para a autopromoção e a ambição egoísta. Então, o apóstolo Paulo avisa: o conhecimento assim incha, mas o amor edifica e nos faz crescer. Se alguém imagina que sabe algo, ainda não sabe como deveria saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido
por Deus, em 1 Coríntios 8, de 1 a 3. Então, deve haver em nós uma paixão desmedida por Deus. Amamos a palavra não por amarmos um livro, mas por amarmos a mente de Deus. Por isso somos cativos ao sola Scriptura. A segunda coisa foi a hipocrisia. Os escribas trabalharam duro para aparecer de uma certa maneira. Então eles eram rápidos em julgar e condenar os outros, enquanto secretamente eles protegiam os pecados mais estimados, os pecados de estimação em seus próprios corações. É fácil hoje tentarmos usar nosso conhecimento para tentarmos encontrar pontos de contato com o humanismo secular, para ficarmos bem com a nossa cultura, disfarçando isso com uma roupagem teológica, procurando relevância hipocritamente na nossa cultura. Eles tentaram implacavelmente emboscar Jesus, provando que ele havia infringido a lei, quando na realidade ele tinha vindo para cumprir a lei no nosso lugar e no lugar deles. Não é? Por exemplo, os judeus desenvolveram tradições de limpeza externa, o que os deixava super bem naquela cultura deles, limpando religiosa e impiedosamente não apenas suas mãos, mas também suas xícaras, seus vasos e até mesmo seus sofás de jantar. A Bíblia diz: porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, e quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, tradições como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as suas camas. Mateus 7, 13 e 4. Eles queriam que a cultura deles vissem eles dessa maneira. Então eles ficaram furiosos quando os discípulos de Jesus não se lavaram, em Marcos 7,5. E a Bíblia diz que Jesus os repreendeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, no verso 6. Eles desenvolveram, nós podemos dizer, maneiras de parecerem piedosos, sem preferir a Deus e sem priorizar a Deus em seus corações. E as mesmas verdades que deveriam trazer para eles convicção de pecado, amor, paixão por Cristo, tragicamente os levaram à glória em sua própria obediência, entre aspas, e finalmente rejeitaram Jesus e o mataram. Não é? Eles odiaram o que Jesus disse sobre eles, porque se apaixonaram pelo que sua teologia dizia sobre eles e como isso os deixava bem naqueles dias. Então, nosso amor, mesmo quando nós estamos fixando nossos olhos para aquelas verdades fundamentais, para a verdade fundamental, né, da palavra de Deus, nosso amor pelas doutrinas da soberania de Deus sobre todas as coisas, a depravação total, a eleição incondicional, ainda nos deixa quebrantados, humildes, por causa do nosso próprio pecado e indignidade. O que essas verdades tremendas, inegáveis e inegociáveis devem fazer, nos levar a um quebrantamento humilde e uma alegria indizível e cheia de glória em Cristo. Essas verdades têm nos levado a isso? Nós devemos nos perguntar. Em terceiro lugar, tem o ciúme. Os escribas não suportaram ver Jesus subir em influência, poder e
popularidade. Não é? A Bíblia diz em Marcos 11:18 que os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam de todo modo destruí-lo, porque eles o temiam, porque toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Em Marcos 11:18, eles temiam o que sua mensagem ia custar a eles, em autoridade, em prestígio, em influência, provavelmente até em dinheiro, sem saber que rejeitar a Cristo ou rejeitar a verdade ali, né, expressa perfeitamente na pessoa de Cristo, custaria tudo a eles. Nós podemos temer perder importância, relevância, influência. Por isso que tanto se tem pregado humanismo secular, psicologia secular e não o evangelho, distorcendo sutilmente assim a verdade que devíamos defender, como eles faziam. Eles careciam da humildade, cheia de alegria, por exemplo, de João Batista, para dizer, junto com João, é necessário que ele cresça, mas eu diminua, como está em João 3, verso 30. Quando a chamada teologia aumenta nosso impulso pessoal para sermos conhecidos ou para sermos apreciados e promovidos e influentes, em vez de alimentar a humildade, algo deu seriamente, né, gravemente errado, sabe? Claramente, a teologia que matou Jesus tinha alguém além de Jesus no seu centro. Claramente, a teologia que afasta a verdade de Deus e introduz o humanismo secular, é óbvio, tem alguém no centro que não é Jesus. Tem alguém além de Jesus no centro. E a pessoa com a maior probabilidade de ocupar esse lugar em meu coração sou eu mesmo. O que faz alguém tirar Jesus do centro para que as pessoas o vejam de uma maneira melhor, sou eu mesmo de me colocar ali. E é por isso que a verdade é empurrada para fora. E é por isso que o humanismo e qualquer coisa que vai nos deixar bem é colocada no centro. Porque nós nos colocamos no centro. Então, devemos, em vez disso, amar a Jesus e amar ver Jesus elevado sobre nós, custe o que custar para nós. Como o apóstolo Paulo diz maravilhosamente, não é? Sobre ele mesmo em Filipenses 1, 12 e 13. Em quarto lugar, havia a desonestidade. Os escribas trocaram a verdade para conseguir o que eles realmente desejavam. Eles mentiram para preservar o seu status, o conforto nessa vida, a aceitação, e ao fazê-lo, eles traíram o único caminho, a verdade e a vida, como está em João 14, verso 6. Eles confrontam Jesus novamente, fazendo uma pergunta: com que autoridade você está fazendo essas coisas? Em Marcos 11, 28. E Jesus respondeu a eles assim: olha, eu vou fazer a vocês uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Não é? E falou para eles responderem isso em Marcos 11, 29 e 30. De repente, eles são pegos em sua própria armadilha, não é? E eles pensaram assim: se nós dissermos que o batismo de João era do céu, ele vai dizer, então por que vocês não acreditaram nele? Mas se nós falarmos, não, o batismo de João era dos homens, a Bíblia diz que eles tinham medo do povo, pois todos consideravam que João era realmente um profeta. Então eles responderam a Jesus: nós não sabemos, no verso 31 e 33. Eles não se preocupavam com a verdade tanto quanto se preocupavam em conseguir o que queriam. É muito comum hoje, quando as pessoas fazem perguntas,
haver o mesmo processo. As pessoas pensarem, o que essas pessoas vão pensar de mim? Se eu responder isso, como essas pessoas vão reagir? Vão achar que eu sou o quê? Isso se tornou mais comum com a mania, por exemplo, de em momentos de estudos, pregação, conferências, ter aquele momento de perguntas e respostas. Às vezes, alguém pregando era tão claro, não é? Se alguém sair desse evangelho, como diz Paulo, seja anátema, porque não existe outro evangelho, só isso é o evangelho. Mas quando começam essas perguntas e respostas e a pessoa tem que responder diretamente a alguém que coloca um caso claro, meu pai, tal, e ele, e o que ele pregou era o evangelho ou não era? Aí a pessoa diz, não, veja bem, porque a pessoa pensa, o que essa pessoa vai pensar se eu falar que o pai dela não creu na verdade no evangelho, ou que o pai dela não pregava o evangelho? Você vê, em vez de você simplesmente pensar qual é a verdade, o que a Bíblia diz, nós começamos a nos preocupar o que essa pessoa vai pensar, o que as pessoas aqui vão pensar. Então é isso que os escribas e os fariseus fizeram. Em vez de responder a Jesus, eles pensaram, se eu falar que o batismo é do céu, ele vai dizer, por que vocês não creram? E vai mostrar então que nós estamos em contradição. Se nós respondermos que o batismo é dos homens, nós vamos ficar mal com a multidão que acha que João é profeta. Então eles pensaram, vamos responder que nós não sabemos. Você vê, eles não se interessavam pela verdade. Então Jesus disse para eles, também eu não vou responder a vocês. Jesus expôs que de fato eles não queriam a verdade, eles estavam sempre pensando, se eu responder isso, como é que eu vou ficar? O que as pessoas vão achar? Em que situação vou ficar? Então, se a teologia vai ser usada para se opor a Jesus, é óbvio, ou a verdade, se ela vai ser usada para mim não ficar mal com a multidão, ou com a pessoa que está fazendo uma pergunta, é óbvio que eu terei que mentir. Simplesmente, uma teologia que não é cativa a glorificar apenas Cristo, vai desembocar finalmente em mentira. Simplesmente ela não pode durar sem mentir sobre Deus, mentir sobre o pecado, mentir sobre o julgamento, mentir sobre a alma, falando da alma com o humanismo secular, com a psicologia secular, em vez de com a Bíblia. Vai mentir sobre as doutrinas da graça, vai mentir sobre as escrituras, ou vai afirmá-las só para dizer que daqui a pouco elas não são fundamentais ou importantes. Vai mentir sobre a salvação, sobre Jesus, vai mentir sobre nós mesmos. Em quinto lugar, o que fez eles assim foi a ganância. Os escribas foram movidos não por desejos piedosos de mais de Deus, de conhecer mais Deus, de servir a Deus e glorificar a Deus, mas por desejos gananciosos de poder, de autoridade, de relevância e de lucros financeiro. Então, Jesus avisa aos seus discípulos, cuidado com os escribas que gostam de andar por aí com mantos compridos, roupas que chamem atenção para a piedade, né? E gostam de cumprimentos nas praças, títulos, e tem os melhores lugares nas sinagogas e os lugares de honra nas festas, que devoram as casas das viúvas com o pretexto de fazerem longas orações. Eles receberão a condenação maior, em Marcos 12, a partir do 38. Então, cuidado com as pessoas que sabem mais do que ninguém sobre Deus, mas parecem claramente viver para si mesmas e terem uma agenda própria, e uma agenda própria que quer ficar bem com a sua cultura. Talvez não nos vistamos bem, ou tocamos uma trombeta quando entramos no santuário aos domingos, ou tiramos proveito dos outros, mas o ritmo de nossa vida sugere que vivemos com humildade, abnegação e amor desmedido a Deus, mesmo que isso nos deixe na pior imagem com a nossa cultura,
não é? Ou parece que estamos gastando a maior parte do nosso tempo, energia, cuidando das nossas próprias necessidades, nossos próprios projetos e nossos próprios desejos. De tal maneira que, diante das questões, nós pensamos: o que as pessoas vão pensar? O que essa pessoa vai pensar? Se eu responder isso, o que ela vai pensar? Se eu responder aquilo, como as pessoas vão ver? Então, saber realmente mais de Deus está nos tornando mais preocupados com os outros, com a glória de Deus, com a manifestação da beleza de Cristo ao mundo, ou mais preocupados conosco mesmo. Em sexto lugar, o pecado de todos os pecados teológicos, né? E o pecado por trás de todos os pecados é o orgulho. O coração obstinado que me eleva, sempre assim, meu entendimento e minha vontade acima de Deus, acima da palavra de Deus, acima da glória de Deus. Os escribas, eles eram céticos em relação a Jesus, recusando-se a reconhecê-lo como seu próprio Messias, enquanto multidões de pessoas comuns, menos instruídas e às vezes analfabetas bíblicas, se uniam a ele, como em Marcos 2, 6. Então, estudiosos embebidos nas Escrituras zombaram da peça central e sem pecado das Escrituras, como Marcos 15, 31 nos mostra. Eles se recusaram a abraçar Jesus como o Cristo e, em vez disso, acusaram ele de ser o diabo, em Marcos 3, 22, dobrando-se em seu motim com blasfêmia. Então, em e sob cada rejeição da verdade, por qualquer motivo, havia um coração orgulhoso. Então, que atitude você tem com a palavra de Deus? Seu sistema teológico, o sistema teológico controla como você lê. Suas categorias se tornaram tão rígidas que nem mesmo a palavra clara do próprio Deus podem alterá-las. Ou o teu compromisso em ser visto de uma determinada maneira pela cultura se tornou de tal maneira que você adaptou a sua teologia a isso, de modo que nem a Bíblia pode mudar isso. Cada encontro com a palavra de Deus, na palavra de Deus, deve ser uma contínua oração humilde e um coração humilde e aberto pela verdade, não um esforço cheio de orgulho para provar a nossa perspectiva das coisas. Qualquer teologia orgulhosa se prova falsa em algum ponto, porque a teologia verdadeiramente cristã produz e promove humildade alegre e admirada pela beleza infinita da glória de Deus na face de Cristo, e não se importa mais com o que a cultura, as pessoas ou a religiosidade da nossa época pensa. E nós devemos pensar que nem todo escriba foi assim. Por exemplo, uma teologia desenvolvida, é óbvio, não é garantia de vida espiritual ou amor por Jesus, mas você não pode ter nenhum dos dois sem teologia verdadeira, teologia bíblica de verdade. Um escriba em Marcos não era como os outros. Ele ouviu os fariseus e saduceus tentando enredar, prender o próprio Deus homem com suas palavras, os seus enigmas teológicos, em Marcos 12, 13. E Jesus responde ensaiando, Deuteronômio 6, 4 e 5, e Levítico 19, 18, em Marcos 12, a partir do 29. E esse escriba, então, arriscando o seu status com os outros, e na sua cultura,
e talvez até a sua vida, ele responde: e o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e todo o entendimento e toda a alma e todas as forças é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Então, Jesus havia repreendido os outros teólogos, entre aspas, na sala, não é? Ele disse: não é esta a razão de vocês estarem errados, porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Em Marcos 12, 24. Mas para esse homem, ele disse algo diferente. Ele disse: você não está longe do reino de Deus, no verso 34. Então, não orgulhoso ou hipócrita, não ganancioso, desonesto ou ciumento, apenas embebido nas Escrituras, com, eu diria, o coração certo por baixo, apaixonado pelo Deus das doutrinas, pelo Deus que se revelou. Esse casamento de conhecimento e amor produziu e produz, e é a única coisa que produz, humildade no lugar do orgulho, alegria onde antes havia ciúme, honestidade em vez de hipocrisia, e fé mais forte do que qualquer promessa que a luxúria ou a ganância possa fazer para nós. Esse tipo de teologia, a palavra de Deus realmente amada, não matou a Cristo, mas em vez disso morre junto com Cristo e vive em Cristo, experimenta Ele como a vida eterna. E isso jamais vai nos cegar para Deus ou nos levar a querer ser admirado, aceito e relevante para uma cultura que não ama a Deus, mas desenvolverá e destacará mais e mais diante desse mundo e da igreja dos nossos dias o valor infinito de Deus, a sua glória e a sua beleza infinita na face do seu Filho Jesus. Essa deve ser a paixão das nossas vidas. Amém, querido? Amém.